Olá, irmãos, olá, irmãs, meus amigos e amigas, meu caro internauta, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu quero neste momento desejar a todos muito bem-vindos, que todos sejam muito bem-vindos para mais esta edição da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus Renovação. É uma alegria, é um prazer muito grande recebê-los e estar agora com a sua audiência, a sua atenção para os próximos minutos nós estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Para isso eu já peço a atenção de todos para que compartilhe esta aula e dê o seu like, dê o seu apoio à nossa rede, à nossa página no YouTube e no Facebook, para que possamos multiplicar os nossos amigos que irão assistir essa aula e que essa palavra, essa aula que será ministrada hoje, possa chegar realmente a muitos e muitas pessoas e fazer realmente transformação e levar a cada um de nós uma palavra de bênção da parte de Deus. Eu quero agradecer de coração a todos que vêm nos acompanhando ao longo desses meses, onde estamos ministrando as aulas através do modelo online, e o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem abençoado a cada um de nós, a cada aula, a cada ministração. Amém? Aqueles que não estão congregando conosco, aqueles que não fazem parte da nossa igreja, eu gosto de apresentar a nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical tem estudado as lições da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no modelo da PEC, Programa de Ensino Cristão Continuado, e nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro muito importante para a nossa igreja, para os crentes de um modo geral, pois fala do nascimento da igreja, do advento do Espírito Santo, e tem realmente sido aulas muito abençoadas. Hoje nós estaremos estudando a nossa lição de número 3, que fala realmente da instituição da primeira igreja, né? O advento do Espírito Santo já aconteceu, aqueles 120 foram batizados com o Espírito Santo e saíram a pregar, saíram a fazer a obra e o ministério que Jesus deixou. E em Jerusalém, né, que é o início de tudo, no tocante à igreja, é criada a primeira igreja. Então, o capítulo 2, a partir do versículo 42, mais ou menos, ele vai dar esse panorama do advento e da inauguração, por assim dizer, da primeira igreja pelos apóstolos. E o que nos chamou a atenção foi uma palavra, e eu tenho certeza que o professor irá abordar essa palavra, é que na primeira igreja os crentes, os nossos irmãos, perseveraram. Vocês podem notar na leitura da Bíblia que eles perseveraram na doutrina, perseveraram na comunhão, perseveraram no partir do pão e nas orações, e isso os levou ao crescimento, e isso os levou a coisas muito maravilhosas acerca do advento da primeira igreja. Então nós estaremos estudando nessa aula a primeira igreja em Jerusalém. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Amém? Eu peço então a atenção de todos vocês, que vocês possam acompanhar e assistir essa aula. Eu tenho certeza que irá falar aos nossos corações de uma forma objetiva, de uma forma prática e de uma forma realmente que possamos entender como foi e os propósitos e tudo aquilo que aconteceu na fundação e no advento dessa primeira igreja, relatada ali por Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. Amém? Então eu quero desde já chamar o nosso professor desta aula, o nosso mestre, o nosso querido pastor Eudio Martins. Ele com certeza terá aqui um momento magnífico, como sempre teve, e irá ministrar para todos nós esta aula. O pastor Eudio tem sido realmente um grande ajudador, como todos, os nossos professores, tem nos ajudado de uma maneira muito especial. Então, pastor Eudio, a classe é do senhor, por favor,
tem aí total liberdade para falar e para ministrar a aula desta manhã. Amém? Que todos nós tenhamos uma excelente aula no nome de Jesus. Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs, todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos estudando neste trimestre na Escola Dominical Online da Assembleia de Deus Renovação, o livro de Atos dos Apóstolos. A lição de hoje é a lição número 3 e fala da primeira igreja em Jerusalém. Vamos começar com a leitura do texto áureo e da verdade prática. O texto áureo é literalmente um texto de ouro, que é Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A verdade prática da lição de hoje diz assim: em Atos, encontramos o plano de Deus para a igreja, que é pregar o evangelho até os confins da terra no poder do Espírito Santo. Nós vamos fazer a leitura bíblica da lição de hoje, que está em Atos capítulo 2 e uma parte do capítulo 3. Vamos pular alguns versículos para não sermos tão cansativos a você que nos assiste. Vamos começar com Atos capítulo 2, versículo 42, que acabamos de ler, é o textuário da lição. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Verso 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos agora para o capítulo 3, versículo 1 de Atos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse: olhe para nós. Versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande! E o versículo 7 diz que Pedro, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Que texto maravilhoso! Mas todos nós nos lembramos bem
desta história. Vamos então para a lição de hoje. Antes de focarmos na primeira igreja em Jerusalém, eu senti no meu coração de trazer para vocês uma palavra a respeito da igreja. A igreja, ela jamais pode ser confundida com os aspectos institucionais aos quais ela está relacionada. Ou seja, uma pessoa jurídica, regida por estatutos, caracterizada como uma instituição religiosa sem fins lucrativos. Eu gosto muito do que diz o pastor Walter Brunelli em sua obra A Teologia dos Pentecostais. Diz assim o meu querido amigo Brunelli: quando se adentra no âmago da revelação bíblica acerca da eclesia divina, não é possível enxergá-la de modo leviano, como uma agência propícia para a exaltação e promoção de indivíduos que buscam a alta exaltação ou vantagens pessoais. Se as regras humanas impostas pelo Estado igualam a igreja a outras instituições que movimentam recursos, as regras divinas que dirigem a igreja situam-se em um patamar tão elevado que a torna intocável. Pastor Brunelli continua dizendo assim: qualquer pessoa com uma noção mínima das implicações espirituais do mistério da igreja pensaria duas vezes antes de se insurgir contra ela, infamando, menosprezando ou processando-a judicialmente, sob a alegação de que em algum momento e por alguma razão sentiu-se prejudicado por ela. Pessoas de dentro da igreja, sejam elas quem forem, podem falhar, porém a igreja é pura. Ela é protegida por Cristo, que amando-a entregou-se em seu lugar. O pastor Brunelli conclui esta belíssima defesa da igreja citando o texto bíblico de Efésios, capítulo 5, versículos 25, 26 e 27, que diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Que palavra maravilhosa! Eu me emociono sempre que leio este texto de Efésios. Feito esta observação inicial, vamos então para a lição de hoje. A primeira igreja, que foi formada na cidade de Jerusalém, logo após a ascensão de Cristo para o céu. A lição de hoje apresenta 3 acontecimentos importantes. Primeiro, a igreja em Jerusalém. Segundo, o discurso de Pedro por ocasião do derramamento do Espírito Santo. E, em terceiro lugar, o primeiro milagre na história da igreja, que foi a cura do paralítico na porta do templo. Mas antes de mostrar no capítulo 3 de Atos o primeiro de muitos milagres realizados em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, o livro de Atos nos mostra o grande crescimento da igreja em seu início e também como viviam os novos convertidos.
Vejamos um pouco da vida e caráter da primeira comunidade de cristãos. São aspectos que revelam uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja influente. Vamos começar com o texto áureo de novo, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos estudar este versículo parte por parte. A primeira parte do versículo: se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos eram os guardiões da mensagem deixada por Jesus. Inicialmente foram ensinamentos orais. Depois, eles começaram a escrever estes ensinamentos de Jesus e estes textos foram incluídos pela graça de Deus em nosso Novo Testamento. Vale a pena ressaltar, nesse momento da nossa aula, que há quem despreze o ensino bíblico, chamado na Bíblia de doutrina. Mas o ensino bíblico ou doutrina bíblica é essencial. É a doutrina decorrente do ensino bíblico e teológico que forma e organiza as nossas crenças e convicções com as quais vivemos o nosso dia a dia. É claro que nós, quando falamos em nossas crenças e convicções, cabe lembrar que crença é diferente de fé. Fé é a confiança que nos faz andar com Deus por causa do que Deus diz, não do que sentimos. Vamos repetir. Fé é a confiança que nos faz andar com Deus por causa do que Deus diz e não do que sentimos. Já crença é o conjunto de convicções de que algo é verdadeiro e certo a partir de uma avaliação pessoal. E essa crença sustenta uma prática religiosa ou dá vazão a uma sensação interna. Eu gostaria só de destacar aqui que esse conjunto de convicções que nós carregamos conosco, chamado de crença, ele pode nem sempre ser verdadeiro. Por isso que sem a doutrina, a nossa fé pode ser deficiente, insuficiente ou equivocada. Daí a importância do ensino doutrinário. Mais do que nunca, precisamos de cristãos que sejam firmes nas doutrinas bíblicas e não adeptos de crenças e esquisitices evangélicas que estão à nossa volta. Voltando para o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, vamos para a parte B do versículo. Além de se dedicar ao ensino dos apóstolos, o texto bíblico continua dizendo que eles também se dedicavam à comunhão. Se dedicavam à comunhão. Comunhão pode também ser traduzido por coparticipação. A palavra koinonia, vocábulo grego para a palavra comunhão, tem como raiz a palavra comum. Significa, portanto, ter coisas ou interesses comuns e compartilhados. Isto é comunhão. Ter coisas ou interesses comuns e compartilhados. Portanto, a comunhão dos primeiros irmãos não era apenas um partilhar das mesmas expressões de fé, mas um profundo e real interesse
no bem-estar completo do outro. A palavra que melhor define a operação da comunhão é a palavra família. A igreja é a família de Deus. Com esta visão genuinamente bíblica, o pastor Paulo Silas Reis criou o lema da ADR, Assembleia de Deus Renovação: Igreja, família de famílias. Por isso, por a igreja ser a família de Deus, os membros das igrejas chamam uns aos outros de irmãos e irmãs. Parece que essa palavra virou um mero título e pronome de tratamento em muitos lugares, mas não era assim na igreja primitiva. Eugene Peterson, ele foi certeiro, objetivo, direto, quando ele disse: o Evangelho nos coloca em comunidade. E ele termina dizendo assim: uma mudança imediata que o Evangelho faz é uma mudança gramatical. Que mudança é essa? Nós, ao invés de eu, e nosso, ao invés de meu. Bonito demais. Portanto, aquela igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, se dedicava à comunhão, e na última parte do versículo diz que eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. É a terceira expressão que resumia a vida da igreja: o partir do pão. É praticamente consenso que esse é o termo que Lucas usa para a ceia do Senhor. Embora alguns acham, e há sinais disso, de que o partir do pão envolvia não apenas a ceia memorial, em memória da morte de Cristo, mas também uma refeição fraternal, onde eles juntos, trazendo cada um a sua contribuição, participavam de um grande almoço, um grande lanche. Oração é uma prática comum na igreja de Atos. Permeia todo o livro, do começo ao fim. O que mais você vê em Atos é falar em oração. Eu selecionei aqui 4 versículos apenas para ilustrar este ensinamento. O primeiro está em Atos 4, versículo 31, que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, depois de orarem. Atos capítulo 6, versículo 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Todos nós sabemos que este texto se refere àquele momento em que os apóstolos separaram diáconos para cuidar das questões materiais da igreja. E eles fizeram esta ressalva: nós, porém, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O terceiro texto que eu selecionei é Atos capítulo 12, versículo 5. Este texto diz assim: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E o quarto texto, Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Mas todos nós conhecemos essa história da conversão do carcereiro de Filipos.
não é? Paulo e Silas ali na prisão, naquela masmorra, naquele sofrimento, naquele porão úmido, cercado de bandidos. E o texto diz que eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E todos os presos os ouviam em suas orações e cânticos. Isto, meus amados irmãos, nos conduz à seguinte conclusão. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora fervorosamente. Um púlpito com unção é um púlpito que está conectado com bancos cheios de oração. A expressão usada aqui no versículo bíblico, que diz, se dedicavam, é uma expressão que implica em continuar, não desistir, permanecer. A igreja estava praticando aquilo que Jesus repetidamente havia ensinado e que agora o Espírito Santo lhes lembrava. O ensino de Jesus, que o Espírito Santo lembrava a igreja naquele início de fé, é o que está em Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10, que diz: por isso lhes digo, Jesus falando, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você não tiver vontade de orar, quando você se cansar porque está orando, abra sua Bíblia em Lucas 11, 9 e 10 e leia novamente estas palavras do Mestre. E a vontade de orar vai voltar a brilhar nos seus olhos e a falar ao seu coração. Essa igreja, a primeira igreja do mundo, a igreja de Jerusalém, ela tem muito a nos ensinar sobre vida de oração. É sempre bom lembrar que ela recebeu poder após 10 dias ininterruptos de oração e estudo das Escrituras. Que estas lições maravilhosas da primeira igreja em Jerusalém possa contagiar o coração de todos nós. Mas vamos dar continuidade à nossa lição. Nós falamos no início que a lição aborda 3 aspectos importantes. Já falamos o primeiro, que foram as características da igreja no seu início. Vamos agora para a segunda parte da lição, que registra o primeiro milagre, que está em Atos, capítulo 3. No versículo 2 de Atos, capítulo 3, o texto bíblico diz assim: estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Observem vocês que aquele coxo e mendigo era conhecido. Atos 4 e 22 nos informa que ele já ultrapassara os 40 anos de idade. Havia muito tempo que esmolava ali, junto a uma das muitas portas de acesso ao templo. Todos os dias ele estava lá. Que ele já era alguém familiar pode ser confirmado pelo que diz o versículo 10. E reconheceu que era ele o mesmo homem
que costumava mendigar. Isso foi providencial para glorificar o nome de Jesus. Além de ser um coxo conhecido, os versículos 6 e 7 de Atos também diz que aquela cura foi uma cura notória, que teve grande repercussão. Olha o que diz o texto bíblico, Atos 3, versículos 6 e 7. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pedro e João, frequentemente mencionados juntos em toda a Bíblia, eles vão orar no templo judaico. A porta de bronze, medindo 22 metros de altura, merecia o nome Porta Formosa. Olhando para o mendigo, Pedro diz que não tinha dinheiro para lhe oferecer, mas deu-lhe algo muito mais precioso. Diante da ordem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, a cura foi instantânea e completa. E o homem curado acompanha os apóstolos tão cheio de entusiasmo e alegria que parecia uma criança saltando e pulando. Atos capítulo 3 enfatiza o poder do nome de Jesus. Observou o texto de Atos 3,6? Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Em nome de Jesus. Atos 3,16 diz assim: pela fé no nome de Jesus, ainda falando da cura deste paralítico. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. Irmãos, a autoridade do seu nome provava que ele, Jesus, estava vivo. A cura de um coxo é o primeiro milagre registrado com detalhes por Lucas. Eu convivi muitos anos da minha vida com o irmão Custódio Rangel, fundador da Adonep no Brasil. Ele já dorme no Senhor, trabalhamos juntos na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele como diretor executivo, eu como superintendente. E o irmão Custódio gostava muito de dizer que o nome de Jesus é uma procuração. É como se Jesus estivesse passando uma procuração para nós. E vocês sabem que procuração nos dá o direito de representar aquele que nos concedeu a procuração. Portanto, quando usamos o nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse ali ao nosso lado, realizando o milagre, concedendo a resposta às nossas petições. Louvado seja o nome do Senhor. Em último lugar, a respeito deste milagre, o versículo 8 diz que o que aconteceu a partir do momento do milagre foi um culto genuíno. Diz o texto de Atos 3:8, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Não era uma forma convencional de alguém entrar no templo, não é verdade? E a atenção foi geral. Como já foi dito, o culto mais genuíno que ocorreu naquele dia no templo, sem dúvida alguma, foi louvor daquele ex-mendigo. O louvor dele. Glória a Deus. Há mais uma lição aqui. A igreja
não depende de recursos naturais para existir e triunfar. O Erzberg, o grande teólogo evangélico, em uma de suas obras, ele nos lembra o seguinte, e vou citar para vocês aqui. O Erzberg diz assim: a igreja primitiva não tinha nada do que consideramos essencial para o sucesso hoje. Que coisas essenciais são essas? Propriedades, dinheiro, influência política, status social. E o Erzberg continua dizendo assim: no entanto, aquela igreja sem estas coisas essenciais, que nós consideramos essenciais hoje, aquela igreja ganhou multidões para Cristo, plantou igrejas em todo o império. Como conseguiu isso? Eu pergunto a vocês. Inflamados e capacitados pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Inflamados e capacitados pelo poder do Espírito Santo, que quer também operar na minha vida e na sua vida. Para isso que nós precisamos do ensino dos apóstolos, a doutrina bíblica e da oração. Por isso que eu tenho o hábito de orar com a minha Bíblia aberta. Eu faço as duas coisas simultaneamente. Eu oro, paro de orar, leio a Bíblia. Depois volto a orar, volto a ler a Bíblia. Eu faço junto. Eu me sinto bem demais fazendo isso. Orar com a Bíblia aberta. Que coisa boa, que maravilha. E quando você faz isso, você se torna cheio do poder do Espírito Santo, que era este poder que operava na vida das pessoas. Como nós vamos ver agora, na última parte da nossa lição, que conta a primeira pregação do apóstolo Pedro e a colheita que se seguiu. Em Atos capítulo 2, versículo 14, logo após a descida do Pentecoste em Jerusalém, o texto diz assim, Atos 2,14, então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto, ouçam com atenção. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, Pedro, que outrora, no passado, havia se escondido na periferia da multidão para descobrir o que aconteceria a Jesus. E o negara 3 vezes. Agora ocupa destemidamente a liderança para proclamar com autoridade a mensagem ungida de Deus e a revelação. Perdoe-me. E a revelação do significado dos fatos divinos. É um novo e ousado homem. Pedro é um novo homem depois do Pentecoste. Do versículo 14 até o versículo 41 de Atos 2, você abrindo a sua Bíblia depois, você vai encontrar ali a primeira mensagem, toda a descrição da primeira mensagem de Pedro. Eu quero destacar o versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Veja, irmãos, que diante do espanto geral, Pedro se levanta e prega o primeiro sermão da igreja. E ele foca o conteúdo do seu sermão em 3 coisas. Primeiro, o que estava acontecendo ali não era embriaguez, mas sim que o Espírito Santo fora derramado conforme as predições proféticas.
Segunda parte da sua mensagem, Jesus estava vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Pedro estabelece como prova disso o testemunho daqueles que testemunharam Jesus em vida após a ressurreição. E também a profecia de Davi, que Paulo repete nos versículos 25 a 27. Diz assim este texto sagrado. Por isso, Davi falando, por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás do sepulcro, profetizando a respeito de Jesus, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira parte do sermão de Pedro foi que a ressurreição provava que Jesus era o Messias enviado por Deus. Em Atos, a mensagem da ressurreição tornou-se o centro da mensagem bíblica. O sermão de Pedro continha, na sua finalização, na parte final, o convite ao arrependimento. Pedro mostrou que seus ouvintes estavam perdidos em seus pecados e que por isso mesmo precisavam arrepender-se. O querido teólogo F.F. Bruce, ele define o arrependimento da seguinte maneira. Arrependimento, no grego metanoia, que significa mudança de mente, envolve o abandono do pecado e voltar-se para Deus em contrição. O pecador arrependido está em condições para receber o perdão divino. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. A pregação do arrependimento está desaparecendo dos púlpitos. Aqui há uma grandiosa advertência para todos nós. A igreja que Jesus está edificando é composta de pessoas arrependidas e convertidas. A mensagem de Pedro foi como uma faca nos corações das pessoas que o ouviam. Nem todos que ouviram a palavra creram, mas o número dos que creram e foram batizados chegou a quase 3.000 pessoas. Uma grande colheita. Eu quero terminar esta lição da escola dominical falando sobre a marca que cada crente deixa por onde anda. Neste encerramento de nossa aula, vale a pena termos uma breve conversa sobre a marca que cada crente deixa por onde passa. Quem nós somos? Religiosos ou regenerados pela palavra de Deus? De que maneira estamos impactando a sociedade? Como a sua vizinhança olha para a igreja da qual você é parte? Estamos impactando a sociedade com as virtudes e o poder do Espírito Santo? Ou impactamos com religiosidades? A Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo e por isso a cada dia pessoas se rendiam a Cristo, atraídas pelo poder do Espírito Santo que os movia na direção dela.
A espiritualidade viva e alegre dos primeiros cristãos, cheios do Espírito Santo, sua profunda comunhão uns com os outros e seu amor contagiante impactou aquela sociedade. O mesmo deve acontecer conosco hoje. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, glórias a Deus por esta aula magnífica. Pastor Eude, mais uma vez, o nosso mais profundo agradecimento e gratidão a Deus pela tua vida e por essa aula. Eu ficaria aqui mais algumas horas ouvindo o Senhor falar e me alimentando com essa palavra, com essa exposição. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, a vida da sua esposa, a pastora Gessi e toda a sua família, e que esse dom, que esse ministério do ensino possa perdurar ainda por muitos e muitos e muitos anos sobre o Senhor, com muita saúde, né, e com muita vida realmente para falar da palavra de Deus aos nossos corações. Muito obrigado. Meus queridos, que maravilha, que aula abençoada, que profundidade que nós acabamos de ouvir. Mais uma vez eu reitero, vocês compartilhem, né, e deem o seu like, faça essa aula chegar ao maior número possível de pessoas, crentes e não crentes, enfim, quantas pessoas os seus contatos puderem receber essa aula, será com certeza uma bênção na vida dessas pessoas, amém? Eu quero orar neste momento e agradecer a Deus por essa aula e dizer que estamos muito felizes em mais uma vez compartilhar com vocês esses momentos tão especiais. Pai de amor e bondade, nós te louvamos e te rendemos graças pelo dom da vida, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Senhor. Por essa aula ministrada, pela vida do teu filho, pastor Eude, que o Senhor tem levantado para falar aos nossos corações à luz da tua palavra, ó Senhor. Abençoa aqueles que irão ouvir essa palavra, que a sua palavra, Senhor, encontre guarida em cada coração e terreno fértil, Pai, para que ela possa brotar, germinar e gerar frutos, ó Senhor. Abençoa, Deus, a cada um dos teus filhos, os alunos da Escola Bíblica Dominical, aqueles que irão assistir, ó Deus, todos os nossos professores. Abençoe em especial o nosso pastor Paulo, dá graça ao teu filho, saúde ao teu filho, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois o fazemos no nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Amém, queridos. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua atenção nesta manhã. Agradecemos também mais uma vez ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Silas, pastor Saúde, ao Senhor, que o Senhor continue nos abençoando com a sua liderança, a todo o nosso corpo docente, a todos os nossos alunos, todo o ministério da Assembleia de Deus Renovação, nosso muito obrigado. A ADR Comunicação, que eu sempre gosto de citar, que tem nos ajudado e feito também um trabalho maravilhoso para que essas imagens, essas aulas possam chegar a todos nós. Amém? Que tenhamos um ótimo dia, uma excelente semana e domingo que vem, se Jesus não voltar, estaremos mais uma vez aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esta é a sua Assembleia de Deus Renovação, a ADR na Visão 2020. Tenhamos todos uma excelente semana na paz do Senhor. Amém.